Olá, bem-vindos novamente a mais um Helma Drops, que é o formato de 10 minutos do SBRcast para a gente ouvir enquanto está no trânsito ou fazendo alguma coisa rápida. Dicas práticas do nosso dia a dia. E para falar sobre osteoartrite de mãos, eu, Felipe Didier, da Comissão de Mídias, convido aqui o colega Murilo Dório, que é médico assistente do ambulatório de osteoartrite da USP e membro da Comissão de Osteoartrite da SBR. Bem-vindo, Murilo. Olá, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês, junto com a sociedade. A nossa primeira pergunta, aliás, nossa primeira conversa é sobre os novos critérios de osteoartrite de mãos. Eu queria que você falasse pra gente o que mudou, como isso vai afetar a nossa prática. A osteoartrite de mãos é uma condição bastante frequente, e apesar disso, o critério que a gente usava antes da publicação dos novos critérios em 2024 eram da década de 80, e eram critérios bastante baseados apenas em dados clínicos, o que gerava dificuldades na hora de incluir os pacientes nos estudos, confundindo com outras condições que afetam as interfalângicas, por exemplo, como a artrite psoriásica. Então, esse ano, 2024, foram publicados novos critérios que, além de dados clínicos como dor e edema articular das interfalângicas ou da risartrose, ele inclui dados radiográficos, como a presença de osteófitos e redução de espaço articular, que não existia no critério anterior, e também uma concordância entre sintomas e alteração radiográfica, o que aumenta um pouquinho a especificidade do critério para a gente dizer que o paciente tem osteoartrite associada ao sintoma que ele apresenta. E aí, além da inclusão, das características radiográficas, a outra novidade do critério foi a separação entre osteoartrite das interfalângicas e da risartrose. A gente também não tinha até então um critério específico para risartrose. Agora, só um complemento, ainda um ponto negativo, digamos, que a gente não tem publicado, é a definição em critério padronizada para osteoartrite erosiva, que é aquele subtipo um pouquinho mais raro com encontro de erosão. Então, a gente usa uma definição de presença de erosão em uma ou duas articulações, dependendo da referência, mas a gente não tem um critério de classificação específico. E essa diferença entre osteoartrite nodal e erosiva, o que você pode falar pra gente, assim, principalmente assim, na prática clínica, vocês têm que enxergar dessa maneira, interpretar dessa maneira, conduzir dessa maneira. Pronto. A osteoartrite nodal é aquela osteoartrite de mãos clássicas da interfalângicas que a gente conhece, e os pacientes fazem uma nodulação dorsolateral das interfalângicas proximais e distais. Esses pacientes têm uma dor mecânica de mãos, com uma rigidez breve, pode fazer alguns períodos de flare com sinovite, é bastante frequente, mas não dá tanto trabalho para a gente na prática clínica. Os pacientes são menos sintomáticos do que os pacientes com OA erosiva. A OA erosiva é definida pela presença de erosão, geralmente central, dentro das articulações interfalângicas proximais e distais, em uma ou duas articulações. Na prática, esses pacientes costumam ter muitas erosões em várias articulações, com um padrão de progressão um pouquinho mais agressivo, com bastante sinovite. E os pacientes fazem edema articular bastante relevante, com bastante limitação funcional. E aí, no tratamento, a gente pode explorar com um pouquinho mais de detalhe, que é um pouco mais difícil. Eu queria que você falasse justamente sobre isso. Nesse subtipo em específico, o componente erosivo, onde a gente tem sinovite, tem um componente inflamatório, pelo menos mais evidente do que a osteoartrite nodal, o que a gente tem de evidência científica em relação ao papel dos DMARDs? Hidroxicloroquina, até mesmo metrexato em dose baixa. A osteoartrite erosiva é um grande desafio na prática clínica, assim, bastante difícil tratar esses pacientes, e a gente tem poucos dados de evidência de boa qualidade que suportem a gente na hora do tratamento. Esses pacientes fazem muita sinovite com muita limitação funcional. Então, na prática, a gente usa as medidas de tratamento não farmacológico, como as medidas de proteção articular, princípios ergonômicos, terapia ocupacional, órteses, mas a gente lança mão de medicamentos para tentar o controle da inflamação, Felipe. O que a gente tem de maior evidência até o momento para o controle da inflamação? Tem um estudo de corticoide, que foi com prednisolona 10 mg em 6 semanas, que de fato melhorou a dor e diminuiu a sinovite, mas como é uma condição crônica, a gente não consegue tratar esses pacientes com corticoide continuamente. Uhum. E o outro estudo positivo com relevância foi do metotrexato, na dose de 20 mg. Esses pacientes tiveram melhora da dor, funcionalidade e redução da sinovite. Não é uma dose baixa de metotrexato, é uma dose
Moderado. dose Acho que a dose que a gente usaria para artrite reumatoide. Exatamente. Lembrando que esses pacientes têm muita dor e limitação funcional com padrão de deformidade articular. Então, a gente tem que tratar um pouquinho mais agressivo, digamos, né? Um pouco mais agressivo. Então, a maior evidência, digamos, é para prednisona, que a gente vai usar nos flares ou anti-inflamatório oral, né? Que também tem evidência, metotrexato. Um outro dado positivo que foi bastante relevante no estudo que foi apresentado no EULAR, no ACR e publicado esse ano, foi um estudo do denosumab, aí com efeito de modificação estrutural, é o estudo mais relevante que a gente tem na osteoartrite erosiva. Foi feito denosumab de 3 em 3 meses por 2 anos, esses pacientes foram seguidos até 4 anos, e esses pacientes reduziram progressão radiográfica, e nos dados de médio e longo prazo melhoraram dor e funcionalidade também. Obviamente o denosumab foi prescrito numa posologia até maior do que a gente usa para osteoporose, não está aprovado, não está em bula, a gente ainda não, foi um estudo de fase 2, então a gente ainda precisa entender melhor se ele terá utilidade na prática clínica e se terá aprovação para essa finalidade. Entendi. Mas foi um estudo muito relevante porque foi o primeiro a demonstrar aí com uma robustez da qualidade científica da redução da progressão radiográfica. Agora, eu vou fazer um comentário da hidroxicloroquina, porque é bastante prescrito no momento e foi ainda mais no passado. A gente tem ensaio clínico da hidroxicloroquina para OA de mãos com sinovite, nodal ou erosiva, 2 ensaios clínicos grandes de boa qualidade mostrando que não teve diferença para o placebo, e a gente também teve um estudo da hidroxicloroquina só para aqueles pacientes com OA erosiva e sinovite, e ao longo de 1 ano, e não houve diferença para o placebo também. Então, no momento, a gente tem evidência de muito boa qualidade, sugerindo que a hidroxicloroquina não é útil para tratar a osteoartrite de mãos, nodal ou erosiva. De DMARD, então, o metotrexato seria a nossa escolha hoje nesses casos? Nesses casos, como primeira opção. Na prática, eu já falei isso algumas vezes, a gente não tem ensaio clínico, mas a gente no Hospital das Clínicas tem uma experiência boa também com a leflunomida, mas abre um parêntese, porque não existe ensaio clínico. Entendi. Tá Ainda. Maravilha. Em breve. E em relação a outros tratamentos, Murilo, a gente tem, você falou do DMARDs, né? Falou inclusive do denosumab, achei interessante. Eu fico me perguntando até quando que esse paciente usaria o denosumab, né? Uma vez que é uma doença progressiva, né? A gente não tem, né? Era um estudo de fase 2, é um dado bem inicial. Parece que para o médio e longo prazo, para dor, funcionalidade e sinovite, além da progressão radiográfica, ele é útil. Mas agora, como fazer isso na prática? Dose de 3 meses, dose de 6 meses e o que fazer na suspensão, junto com a vigilância da massa óssea, a gente não tem esse dado ainda. Porque provavelmente não deve dar para só suspender sem dar algum outro medicamento depois, por causa da questão óssea que a gente conhece bem. Maravilha. E em relação a outros tratamentos, não tão convencionais assim, suplementação, glicosamina condroitina, já foi muito falado, né? Cúrcuma, eu tô vendo que tá super em alta. Ótima pergunta. A evidência maior dos suplementos que a gente tem na osteoartrite é tudo para osteoartrite de joelhos. Então, a gente acaba extrapolando dados de alguns suplementos da osteoartrite de joelhos para mãos. O que a gente tem para OA de mãos, especificamente? Teve um estudo de boa qualidade com um sulfato de condroitina, que seguiu esses pacientes por 6 meses até 1 ano, se eu não me engano, e esses pacientes tiveram uma melhora da dor ao longo do tempo. E tem um estudo menor, antigo, sugerindo uma modificação estrutural, mas não era um estudo de qualidade científica tão relevante. Qual que é a questão? A melhora da dor, ela foi significativa estatisticamente, mas uma diferença para o placebo de pequeno. 8 a 9 milímetros. Então, a gente não tem certeza do significado clínico dessa melhora. Isso é o que acontece com a maioria dos suplementos que a gente usa, inclusive para osteoartrite de joelhos e de quadril. Bom, mas esse estudo foi tão relevante que mereceu uma citação do sulfato de condroitina tanto no guideline do EULAR, tratamento de osteoartrite de mãos, quanto do ACR, como condicional a favor, assim, considerando em casos específicos. Então, é o suplemento aí que saiu na frente em relação aos outros, especificamente para osteoartrite de mãos. Condroitina sem glicosamina, então. O estudo foi só com a condroitina. No Brasil, as marcas reguladas pela Anvisa são combinadas com a glicosamina, mas o estudo especificamente é do sulfato de condroitina. Na prática, aí abre outro parênteses também, muitos colegas referem uma resposta boa
da OA de mãos com os extratos insaponíficáveis de soja e abacate. Mas a gente também não tem ensaio clínico para OA de mãos, então, Evidência entre científica, parênteses, a princípio, não tem nada evidência. que justifique uma recomendação formal de Perfeito. de Também não indicação. está em nenhum guideline, aqui é um Entendi, padrão de sugestão de eficácia aí por muitos colegas, entendi. mas com baixa evidência. Não são medicações baratas, né? Não são medicações baratas, então deve ser bem selecionado o paciente que vai receber, que tem indicação, que tem condição clínica. A gente reserva para aqueles pacientes com quadros mais leves a moderados, com uma boa experiência prévia com o uso de suplementos, que querem usar, que já tem um pensamento positivo para o uso. Isso acaba fazendo diferença também na prática quando o paciente recebe um suplemento. Entendi. Ô Murilo, e a cúrcuma? Que eu sei que para temperar um frango é maravilha. E para artrose, funciona, não funciona? Como é que a gente está em termos de evidência? Eu falo bastante de cúrcuma. Para osteoartrite de joelhos, a evidência é considerada de boa qualidade. É possível que ela até ganhe um destaque nos próximos guidelines. Ela já estava citada no guideline da OASE, a Sociedade Internacional de Pesquisa em Osteoartrite. Para o OA de joelhos, a gente tem 3 ensaios clínicos de boa qualidade mostrando superioridade para o placebo, com tamanho de efeito aí pequeno para moderado, mas até atingindo o nível de significância clínica. Então, para o OA de joelhos, a evidência é melhor. Para quadril, a gente não tem dado e para mão não tem nenhum estudo. Para dizer que não tem nenhum estudo, teve um ensaio clínico australiano que colocou a cúrcuma num combo manipulado que tinha boswellia, que é um outro fitoterápico, piquenogenol e MSM, seguiu por 3 meses e não fez diferença para OA de mãos com dor. Sem diferenciação sinovite ou não sinovite. Então, é o único dado aí que a gente tem. Então, para OA de mãos, a gente às vezes usa pegando evidência emprestada do joelho, mas não tem um dado robusto aí para indicação. E risartrose? Você entende a risartrose como uma osteoartrite em outro local, que não as interfalângicas, né, as distais cometidas? Uma doença à parte? Como que a reumatologia enxerga a risartrose hoje? Eu enxergo a risartrose como uma doença separada, uma osteoartrite secundária, inclusive, com um papel menos relevante da genética que a gente vê na osteoartrite de mãos. Apesar de, nos estudos clínicos, ela está incluída como OA de mãos lato sensu. Mas a gente está começando a estudar ela isoladamente. Veja que a gente acabou de criar um critério específico em 2024 apenas para a risartrose. Bom, mas a risartrose é uma osteoartrite secundária, está associada com uso excessivo, movimento de pinça ou contração prolongada do polegar, e o tratamento envolve principalmente as medidas não farmacológicas por causa do efeito mecânico aí do uso excessivo. Então, a proteção articular e os princípios de ergonomia são fundamentais, diminuindo a movimento repetitivo ou força com contração prolongada da articulação, e os exercícios ajudam muito, porque com a progressão da doença os pacientes fazem uma luxação, né, com adução, com hiperextensão da interfalângica fazendo deformidade. Então, o exercício ajuda a contrapor as forças da deformidade. Então, com abdução e extensão do polegar, o exercício é bem importante. Excelente. E as órteses com imobilização, que os pacientes podem usar durante a noite, por exemplo. E essa imobilização por um período aí de 8 a 10 horas já ajuda bastante no controle da dor. Quer dizer, a pessoa usaria à noite e não atrapalha durante o dia a movimentação. Perfeito. E aí as medidas farmacológicas a gente não tem quase nada de estudo, um dado um pouco melhorzinho para infiltração com corticoide, mas de outros medicamentos a gente tem pouco dado, talvez anti-inflamatório oral aí, mas essa parte não farmacológica é bem importante. Entendo que por ser uma condição muito, com um componente mecânico muito mais prevalente, o caminho deve ser muito diferente daquela osteoartrite erosiva, onde tem sinovite, tem inflamação, né? Exatamente. E aí a prednisona e os ossos de Mardes possam ter algum efeito. Entendi. Muito bom. Gente, tivemos um papo muito legal aqui agora com o Murilo, então, sobre osteoartrites de mãos. E eu queria agradecer ao colega Murilo pelo tempo, pela disponibilidade e pelo papo muito gostoso. Obrigado, Murilo. Felipe, foi uma honra estar aqui com você, discutindo desse tema que é tão comum na nossa prática clínica, e agradeço a Comissão de Mídias também pelo convite. Maravilha, gente. Acompanhe a gente nas redes, no Spotify. Teremos os Reuma Drops periodicamente com dicas práticas para o dia a dia. Dá para você escutar enquanto está indo trabalhar de carro. E é só acompanhar para mais episódios.